Você se sente capaz de realizar uma atividade, um processo, mas na hora que você tem que fazer, alguma coisa te impede, você não consegue realizar? Parece que tem um bloqueio te segurando. Se você me acompanha no Instagram, você viu a semana que passou, eu coloquei um depoimento espontâneo que eu recebi de uma aluna em que ela estava nessa situação. Uma pessoa extremamente capaz, conhecedora do trabalho dela, mas por algum motivo ela não estava vendendo. E ela nem sempre foi assim. Então, nós fizemos uma mentoria onde pudemos identificar o que a bloqueava e fizemos um exercício PNL para destravar isso. E ela estava me mandando em menos de 24 horas um depoimento, dizendo que ela tinha conseguido fazer a venda dela. Então, veja só, muitas vezes não é falta de conhecimento, mas existem alguns medos, alguns bloqueios que nos impedem de alcançar o que nós naturalmente deveríamos alcançar. Então, se você está se sentindo assim, amarrado por algo que você nem imagina o que possa ser, fique nesta aula até o final. Mas antes de eu começar esta aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E já aconselho a você pegar papel e caneta para que você possa anotar os 5 maiores medos que eu identifico no Instituto nos nossos alunos empreendedores, para que você também possa quebrar esses medos em você, possa entender o que pode ser que está acontecendo, que você está preparado, mas não consegue atingir o sucesso ao qual já deveria. Então, anote o primeiro: fracasso. Recebo muitos empreendedores que não é a primeira vez que empreendem e nas vezes anteriores não tiveram tanto sucesso, mas depois disso se prepararam, estudaram o mercado, fizeram um plano, enfim, estão até tendo resultados positivos, a empresa está crescendo, porém ainda fica aquele medo de falir, o medo do fracasso, porque aquilo não foi resolvido muito bem, está registrado no seu subconsciente. E se esse é o seu caso, saiba que isso tem como ser trabalhado através da PNL, através da programação neurolinguística. Porque não é porque você passou por um aprendizado difícil, onde você perdeu as coisas e agora você está dando certo, que de repente vai voltar para aquela situação. Então, através da PNL, nós conseguimos redirecionar esse pensamento e fazer com que você se livre desse sentimento. Porque quando esse sentimento começa a pegar o empresário, o empreendedor, até mesmo o líder que está crescendo, algumas coisas começam a acontecer em sua mente que parece que você está regredindo, você começa a focar em coisas erradas, a sua energia está sendo despendida em coisas erradas, o seu foco está errado, e aí algumas coisas começam a não dar certo novamente, e aí você começa a alimentar esse sentimento que você já passou no passado. E é por isso que muitos deles aqui chegam com esse medo do fracasso. Então, se você está passando por isso, saiba que você não precisa continuar nesse processo e que sim, você tem que procurar fazer uma mentoria, buscar uma solução para que você não caia de novo na armadilha do passado, porque a nossa mente, principalmente o nosso subconsciente, acaba comandando as nossas ações. E eu já vi pessoas que chegaram aqui que estavam no auge, tendo muito lucro, crescendo, mas já estavam com atitudes, até mesmo sem atitudes. E isso, naturalmente, o levaria a ter o resultado do passado. Então, não deixe chegar nesse ponto, busque ajuda antes. Segundo ponto, medo do desconhecido. Eu recebo muitas pessoas aqui que querem fazer uma transição de carreira,
não estão contentes aonde está. E muitos sabem que tem que mudar, mas têm um medo do desconhecido. E eu já ouvi a seguinte frase: tá ruim, mas tá bom. Mas eu sei que eu deveria de mudar. Como que tá ruim, mas tá bom? Não existe isso. Então, nós temos que buscar conhecer o desconhecido, buscar informações, estudar com quem já passou pelo desconhecido para nós. E assim a gente começa a tirar esse medo. Então, se você quer fazer alguma transição de carreira, ou até mesmo mudar o seu negócio, hoje você trabalha com um determinado nicho e quer ir para outro, é possível sim você tirar esse medo do desconhecido e você buscar o conhecimento para que você possa dar os passos certos sem falhar, né? Então, esteja perto das pessoas que tenha o conhecimento do que você precisa. Escute quem venceu. Não escute quem não venceu, escute quem venceu. E assim você vai lidar melhor com isso, tá bom? Terceiro ponto: medo da rejeição. Muitos líderes chegam aqui quando começam a formar equipes e eles ainda não têm muito jeito com as equipes porque nunca passaram por aquela situação. E aí, como não sabe lidar muito bem, não sabe treinar, não sabe falar, que é comum acontecer no início, isso aconteceu comigo também, há algumas décadas atrás, quando eu comecei a liderar. Só que o que acontece? Basta você ter entendimento de como que um líder deve fazer, de como deve agir, né? E aí esse medo da rejeição por parte da sua equipe, até mesmo por parte dos clientes, vai passando e você vai se tornando um líder exemplar. Mas a solução para você não é ficar com medo, muito menos reclamando de que você não tem pessoas boas com você, e sim de você buscar orientação de quem realmente lidera pelo exemplo, de quem realmente sabe fazer isso, já passou por esse processo. E aí você vai começar a aplicar isso na sua vida e você vai ver que você vai eliminar esse medo de rejeição. Quarto ponto, ó, medo de vender. Muitos empreendedores, quando começam, até então nunca tinham vendido. Haviam já trabalhado, às vezes, até mesmo na área, mas não com a parte de vendas. E digo para você, isso aconteceu comigo. Quando eu abri a oficina quase 5 anos atrás, foi difícil fazer a minha primeira venda, apesar de naquele dia o ticket ter sido baixo, apesar de a pessoa ser conhecida e tudo mais, eu não sabia como vender, eu não sabia como oferecer o produto. E aí foi um desafio grande, até dor de barriga eu tive. Então, veja só, a gente supera isso, né? Hoje, eu não vou falar para você que eu sou a especialista em vendas, mas se eu tiver que vender, eu vendo de uma maneira mais natural, sei me comunicar melhor com os meus clientes, explicar melhor o que eles precisam, entender o que eles precisam, enfim. Então, para mim, é natural agora. Mas tive que passar por um processo de aprendizado, eu fui buscar cursos, e te falo uma coisa: vendas é algo que a gente nunca para de estudar, porque sempre existe um jeito melhor de atender o cliente, de ser mais efetivo. Enfim, então, mesmo que você esteja sentindo medo de vender, saiba que você possa vencer isso. Saiba que é natural para todo mundo que ainda não vendeu, mas faz parte, porque se você não vender, a sua empresa fale. É um dos pontos principais que você tem que aprender. Então, não deixe para depois. Se esse é o seu medo agora e você não entende o que está te travando, busque conhecimento técnico. Aí você pode falar, mas Gi, eu já busquei conhecimento técnico, eu já fiz cursos de venda, eu já sei como que eu faço o meu processo, mas mesmo assim não consigo vender. Então, aí é onde eu entro. Aí é onde a PNL entra, porque pode ser que tenha algo no seu subconsciente, um bloqueio que esteja te segurando e que não é simplesmente um bloqueio racional, uma falta de conhecimento técnico, mas sim um bloqueio que você nem saiba que tem, que você deve ter passado em alguma situação na sua vida que
que está te bloqueando. E aí é onde a gente ressignifica isso, tá bom? E o último ponto, medo do sucesso. E aí você vai falar assim, Gia, mas a pessoa que está empreendendo, a pessoa que é líder, ela tem medo do sucesso? Inconscientemente, algumas pessoas têm. E aí a gente tem que entender qual que é o ponto desse medo do sucesso para ressignificar isso. Pode ser que o medo do sucesso seja aquele medo em que a pessoa vai ficar mais exposta, ou que ela acha que ela vai ficar longe da família, ou que ela nunca se permitiu ganhar tanto dinheiro mais do que todos os conhecidos e familiares, enfim. Existe alguma causa raiz ali no seu subconsciente que impede. Então, esses são os 5 maiores medos que bloqueiam muitos dos nossos alunos quando chegam aqui. E aí, eu falo para vocês, nós trazemos conhecimento técnico, mas também trazemos esse conhecimento de ressignificar da programação neurolinguística, para que a pessoa possa entender que ela realmente já está preparada para o sucesso e acontecer de que em menos de 24 horas ela já começa a ter as atitudes corretas para ela alcançar o sucesso, como foi o depoimento que nós recebemos na semana passada, lá no nosso Instagram. Então, eu falo a você, se hoje você está totalmente preparado tecnicamente para conseguir o sucesso que você já deveria de ter e não tem, pode ser que você tenha algum desses bloqueios. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você chegou até aqui, deixe nos seus comentários, encaminhe essa aula para outra pessoa que você também visualiza que ela deveria de ter muito mais sucesso do que ela tem hoje. E eu vou encerrando aqui pedindo a você que, caso você ainda não tenha deixado o seu like, deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã na nossa próxima aula. Um excelente dia a todos e até amanhã.